Chegou o pessoal da auditoria. Tem uma inspeção do Tribunal de Contas agora no órgão. E eu não sei o que fazer. Pois muito bem, neste vídeo eu vou apresentar para você a experiência acumulada em quase 30 anos nos relacionando com órgãos de controle e exercendo funções de órgãos de controle. O que você deve fazer? São 10 conselhos bem simples, mas que se você adotar pode melhorar muito as suas relações com os órgãos de controle. O primeiro conselho, e eu vou colar na tela de vez em quando, vocês vão perceber isso. O primeiro conselho é defina os atores que vão ser protagonistas nessa relação. Ou seja, quando chegar um órgão de controle, é necessário que você saiba quem vai receber esse órgão de controle. Tem um incêndio, não são os brigadistas, corpo de bombeiro, tem um furto, não é a polícia. Você sempre define em cada cenário qual é o ator protagonista. E quem nós recomendamos que sejam? Pessoas que sejam leais à instituição, que tenham o prazer de servir a instituição e de preferência já lotado em órgãos de controle. Não adianta você colocar para receber o controlador pessoas que não conhecem nada do assunto, pessoas que não são simpáticas e pessoas que não são leais à instituição. Lealdade, inclusive, é um dos fundamentos que estão colocados nos estatutos dos servidores públicos, ser leal à instituição. Não faz sentido você escolher como ator protagonista desse processo uma pessoa que fica o dia inteiro reclamando da instituição e buscando apenas o aumento dos seus próprios vencimentos. Então, número 1, defina os atores. Número 2, que atividades esses atores exercem? A primeira delas é acompanhar o trabalho do órgão nos veículos de imprensa. Na descrição deste vídeo você vai encontrar inclusive esse roteiro para você com os 10 conselhos. Acompanhar o desenvolvimento das atividades do órgão na imprensa. Se aparece uma delação envolvendo o seu órgão, você já sabe que em breve você receberá uma auditoria para apurar os fatos. Afinal de contas, o controlador também tem satisfação a dar à sociedade. Segunda atividade que é importante é que esse protagonista que você escolheu acompanhe o desenvolvimento das atividades do seu órgão nos tribunais de contas. Esse é um conselho que eu dei a um amigo meu que assumiu a presidência de uma estatal no Distrito Federal. Eu falei, olha, tem tanta coisa que a gente decide no Tribunal de Contas e que pode afetar seu órgão direta e indiretamente, além das contas anuais. Não faz sentido a gente julgar as contas anuais do órgão que você preside hoje sem você conhecer o histórico. Ah, eu na época não era presidente. Sim, e elas serão julgadas quando você também não for mais presidente. Então, acompanhamento sistemático do trabalho dos tribunais de contas em relação ao seu órgão é muito importante. O quarto ponto é o acompanhamento das atividades no judiciário. Eu aqui me atrapalhei, mas olha, o primeiro ponto é a escolha dos protagonistas, escolhendo os atores. O segundo é o acompanhamento nos órgãos de imprensa. O terceiro, acompanhamento nos tribunais de contas. E o quarto, acompanhamento no judiciário. É porque muitas vezes algum credor pode pedir, inclusive, o arresto de bens e bloqueio de contas bancárias. Recentemente um amigo me disse, Jacobi, você acredita que deram uma liminar bloqueando a conta bancária onde eu ia depositar o salário dos servidores? Acredita? Então veja só, é necessário um acompanhamento e hoje com a modernização e com o processo eletrônico não é uma tarefa tão difícil. Em quinto lugar, o acompanhamento das atividades do órgão nos outros órgãos de controle interno. Por exemplo, na Controladoria Geral da União, hoje Ministério da Transparência. Você deve ter alguém escalado para fazer esse acompanhamento. Veja, se essa pessoa for escalada para fazer esse acompanhamento, ela vai ter a percepção de tudo o que está acontecendo em vários órgãos que exercem atividade de controle e vai estar mais preparada quando chegar numa auditoria. O sexto ponto é que você deve pensar que no enfrentamento desses fatos, você poderá inclusive recorrer à ajuda terceirizada, não só de empresas de auditoria, mas também escritórios de advocacia. Não é um tema novo e na lei das estatais é permitido que se contrate órgão jurídico e seguro para a defesa dos agentes públicos.
portanto, que trabalhem em estatais. Portanto, o sexto passo é você decidir qual é o caso em que você vai precisar de ajuda externa. Na maioria dos casos, em alguns casos, você não precisa de ajuda externa. Sua própria equipe está pronta para se relacionar com os outros órgãos de controle. Muito bem, agora nós vamos analisar a recepção em auditorias programadas ou inspeções. Algumas regras para você. A primeira, reserve uma sala própria. Se seu órgão fornece café e água, forneça café e água. Então, uma sala apropriada, com uma mesa, com uma escrivaninha, para que eles tenham um conforto mínimo necessário ao desempenho de uma auditoria programada. Segundo ponto é que nessa sala deve ter esse nosso protagonista, essa pessoa escolhida, para fazer o acompanhamento contínuo. Não faz sentido alguém chegar para fazer uma auditoria e ter que ficar circulando pelos corredores buscando a informação que precisa. A colaboração com o controlador é um elemento essencial a essa boa relação. Afinal, controlador, auditor e os servidores públicos são pagos todos por nós contribuintes e, portanto, essa identidade elimina metade dos conflitos de interesse. O terceiro ponto é verificar a questão de almoço e transporte. Em algumas localidades, os auditores são deslocados para fazer auditoria em pontos distantes. Certifique-se de que eles têm acesso a almoço e a transporte adequados. Não existe, como eu disse, a questão de conflito de interesses, porque todos estão trabalhando do mesmo lado em favor do contribuinte. Mas é claro que não é apropriado que você banque almoços e jantares para os auditores. Isso não vai pegar bem na sua ficha. Quarto ponto é você evitar que os auditores tenham contato com os outros empregados e servidores do órgão. Explico isso adequadamente, para não ter mal entendido. Um auditor, quando vai a um órgão, por vezes ele é cercado por pessoas que querem apenas caluniar e difamar a direção do órgão. Vou aproveitar que hoje está tendo uma auditoria e vou lá entregar ao meu chefe. Tem gente pequena em todos os setores, inclusive no serviço público. Medíocres que, ao invés de cuidar do seu próprio trabalho, estão interessados nesse processo de difamação e calúnia, torcendo para que a gestão caia. E quem sabe surge uma oportunidade para ele ou para algum político fazer alguma indicação. Então, note bem, os gestores, quando recebem controladores, devem se certificar de que eles estão recebendo a informação certa. Não é pela rádio corredor. A informação certa pelas pessoas que estão capacitadas a prestar a informação correta. Pois muito bem, ainda é importante que você trate e perceba que quem vai fazer uma auditoria no seu órgão não vai chegar com o crachá dando carteirada. É necessário um ofício específico do chefe desse setor indicando os servidores fulano de tal e beltrano de tal para fazer uma auditoria programada. É necessário que, além do crachá, ele tenha um documento específico que o qualifique para aquela auditoria específica. Feito isso, outros pontos também são importantes. Então, o oitavo conselho nosso é sobre recebimento e entrega de documentos. Tudo com recibo. Entreguei um processo de licitação. O processo de licitação número tal, composto de tantos volumes, folhas numeradas e rubricadas. E o auditor tem que dar recibo. Ele não está acima das formalidades legais. E quando devolve, ele tem direito a ter o recibo da devolução. Tem gente que fala assim, eu só rasgo o recibo. Não é a mesma coisa, tem que ter recibo de devolução. Nós sugerimos, inclusive, que esse recibo seja inserido no processo. Não é a folha à parte. Eu faço o recibo, a primeira parte do recibo fica no processo e depois a devolução fica no processo. E já vou explicar porque eu recomendo que recibo de entrega e devolução fiquem no processo. Já já a gente chega lá. Pois muito bem, outro item, e nós já presenciamos auditores com condutas erradas, é a questão de senha de acesso. Um determinado auditor chegou para um servidor, falou que estava fazendo uma auditoria e mandou ele se levantar e quando ele foi fechar o computador, ele disse, não, deixa o computador aberto, com a sua senha aí. Veja, um auditor não tem direito a proceder desse modo.
Ele tem direito, sim, a acesso livre das informações. Mas note, para isso, a área de TI tem que gerar uma senha específica. Senha para o auditor fulano de tal, do Tribunal de Contas da União, matrícula tal. Ou senha para o auditor fulano de tal da Receita Federal, matrícula tal, para que se permita a rastreabilidade da informação. Nesse caso, o servidor intimidado, e não sei porquê, intimidado pelo auditor, acabou se levantando e deixando o auditor usar sua senha. Não é permitido isso, não. O servidor deve fechar o computador, sim, e pedir que a área de TI providencie a senha no grau que o auditor quiser. Eu quero mais alto grau, acesso a tudo. Perfeitamente. O risco também é do auditor. Ok? Então é importante que a gente coloque cada um no seu adequado papel, porque a administração tem o dever de rastrear a informação, saber quem fez mudança, por exemplo, numa ficha funcional. Claro, nós presumimos que o auditor é honesto, mas nem todos são, não é verdade? A natureza humana é falível em qualquer cargo que ocupe, ok? Pois muito bem, e por que eu sugeri então, agora chegando ao meu 10º conselho, por que eu sugeri para você certificação dos autos de entrega e recibo de documentos? É porque muitas vezes vem uma auditoria diferente. Vai um auditor, passa 5 anos, nós já presenciamos isso, indicando que tudo estava certo, pega o processo, não anota nada. Na próxima auditoria vem outro auditor. Então o que nós recomendamos? Que você coloque no processo. No dia tal, esteve aqui fulano de tal, recebeu esse processo para exame a seu próprio pedido, devolveu e não anotou nada no relatório de auditoria. Quando ele voltar, você faz nova certificação, de tal modo que você tenha um acompanhamento no processo do que já foi auditado. É evidente que uma nova auditoria pode também contestar ou encontrar irregularidades que os outros auditores não encontraram. Mas veja o desconforto que a gente cria para a auditoria nessa situação. Por quê? O colega dele, com a mesma capacidade que ele, não encontrou uma irregularidade, o que leva a administração pública a manter a presunção de adequada legitimidade dos atos praticados, ainda mais que foram auditados. Auditados e auditores têm que ter o mesmo compromisso que todos nós temos, o compromisso com o interesse público. Todos estão, como eu disse, jogando no mesmo time, buscando o aperfeiçoamento da gestão pública. E todos têm o mesmo compromisso de combate à corrupção permanente. Continue acompanhando nosso trabalho nas redes sociais e difundindo com seus amigos, compartilhando com eles os vídeos que produzimos para você.